Direto da redação. Em Conceição de Macabu, o ex-prefeito Cláudio Linhares, ele confirma pré-candidatura à sucessão. Recentemente, eu participei de um podcast com o Nelson Caio, colega, radialista. Ele tem um podcast que ele grava toda quarta-feira. E eu tive o prazer de ser entrevistado por Nelson Caio. E naquela ocasião, o Nelson Caio me perguntava, pedia para fazer assim, um apanhado, um balanço do que seriam as eleições em várias cidades aqui da região. E ele perguntou Conceição de Macabu. E perguntou Macaé, perguntou Rio das Ostras, perguntou Carapebus, um monte de cidade, entre as quais Conceição de Macabu. E ele me falou o seguinte, me perguntou o seguinte: e Conceição de Macabu? Ali eu falei que era melhor ter cautela e esperar o movimento, o que faria o ex-prefeito Cláudio Linhares. Que até então Cláudio Linhares não era candidato. Até então ele seria um apoiador de alguém, ele não tinha definido. Mas depois de uma série de conversas com os seus advogados no Rio de Janeiro, consultas jurídicas, o Cláudio Linhares, ele decidiu. Ele encontrou-se comigo pessoalmente e falou: olha, sou pré-candidato, vou disputar a prefeitura. E me demonstrou assim muita determinação, muita vontade de ser candidato. Nos encontramos casualmente. Eu fui a um jantar, ele também numa casa, num restaurante, lá estava ele, veio ele e a ex-primeira-dama, a Adriana Linhares, conversar com a gente conversou, papiamente, e ele se mostrou assim muito disposto, está bem fisicamente, cabeça muito boa. E na nota aqui sobre o Cláudio Linhares eu escrevo o seguinte: o ex-presidente José Sarney costuma dizer que em política só existe uma porta, a de entrada. Sarney diz o seguinte, que em política não existe porta de saída, quem entra não sai. Se não está disputando eleição, está nos bastidores, está conversando sempre política, fazendo sempre política. E sendo assim, o ex-prefeito de Conceição de Macabu, Cláudio Linhares, depois de um período de imersão, definiu que está candidato à sucessão de 2024. É um fato novo que embola o tabuleiro político local, que já tem como pré-candidato o atual prefeito Valmir Lessa, que disputará a reeleição, e o médico Dr. Leopoldo. Lessa e Leopoldo disputam votos no mesmo segmento, enquanto Linhares corre por fora com o eleitorado cativo e trazendo um rical de administrações bem-sucedidas. O funil vai se estreitando para o atual governo, com a possibilidade de reeleição ficando distante. Já o doutor Leopoldo ele terá que estimular deserções no grupo de Lessa e atrair os puladores de alambrado, porque os dois candidatos disputando votos no mesmo campo morrerão abraçados. Uma eventual aliança entre os dois grupos é uma discussão indigesta, porque Leopoldo quer ser cabeça de chapa. Com Valmir Lessa, como Valmir Lessa, né, é o senhor da máquina administrativa, ele seria o candidato natural numa eventual composição com o médico. Do contrário, seria uma aliança regada a cerveja Caracu. Todo mundo, você conhece a cerveja Caracu? Aliança Caracu também sabe como é, né? Quem entra com o quê? Então, não rola.